Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Engenheiro Carlos Moedas, Excelentíssimos Senhores Vereadores, caros colegas deputados, caros funcionários da Assembleia Municipal e agentes da Polícia, imprensa, cidadãos lisboetas, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde a todas e todos. Parafraseando a velha máxima da discussão nasce a luz, assim a oposição no governo da cidade é um elemento essencial para a democracia. O nosso papel é aperfeiçoar as proposições do governo da cidade, ser catalisador das insatisfações ou desejos populares e, numa atitude colaborante, ajudar o governo da cidade a administrar melhor, criticando, aplaudindo ou denunciando erros ou omissões. O Partido Socialista tem um compromisso com a cidade, o de manter Lisboa na linha do progresso, da inclusão, da multiculturalidade, do cosmopolitismo, solidário e próximo das pessoas e que implica um desafio com várias dimensões da vida urbana. Uma dessas dimensões é o planeamento urbano. Tem o poder de criar espaços públicos de qualidade que favoreçam a convivência, a diversidade, a segurança e a sustentabilidade. Neste sentido, é importante manter a orientação da cidade para as pessoas, reduzindo a dependência do automóvel e reforçando modos de transporte mais ecológicos acessíveis, como o transporte público, a bicicleta ou a caminhada. As medidas tomadas até agora, Sr. Presidente, à parte da gratuitidade dos transportes públicos para certos setores da população, que saudamos, ainda não se sentem no tráfego automóvel com agravamentos de filas de trânsito um pouco por toda a cidade, em horários cada vez mais inesperados, agravando a poluição e o desespero dos cidadãos. Queremos também uma cidade mais verde, que contribua para a mitigação das alterações climáticas e para o bem-estar dos cidadãos, não só pela melhor qualidade do ar, como pela oferta de mais espaços de descanso e de lazer qualificados para as famílias. Lembro aqui a nossa distinção como capital verde europeia, de boa memória, a que seria oportuno e desejável dar continuidade. A esse propósito, Sr. Presidente, não posso deixar de lhe lembrar o caso da Tapada das Necessidades, um espaço verde histórico de Lisboa, um jardim real de 10 hectares do século XVIII, que faz parte da envolvente do Palácio das Necessidades, hoje Ministério dos Negócios Estrangeiros. O seu valor e importância cultural, paisagística, patrimonial e botânica não se compadece com o abandono, a degradação galopante, a falta de manutenção e a pressão urbanística, entre outras ameaças. Existe desde 2021 um anteplano de salvaguarda da Tapada das Necessidades que faz um diagnóstico das patologias e das valências do espaço e que propõe diversas soluções para cada uma. Sr. Presidente, aguardamos o debate prometido e que não gostaríamos que fosse apenas uma promessa incumprida perante a Tapada das Necessidades a degradar-se. Outra importante dimensão é a coesão social, que implica dar oportunidades a todos os habitantes da cidade para que tenham acesso a condições dignas de habitação, saúde, educação, cultura, lazer e participação. É, pois, necessário combater a desigualdade e a exclusão social, mas para tal é urgente continuar a maximizar políticas públicas. Sentimos, Sr. Presidente, as boas práticas de diálogo e relacionamento entre as diversas entidades representantes das diferentes comunidades não terão sido suficientes e não rentabilizam o trabalho desenvolvido ao longo dos anos em prol da integração da Lisboa multicultural, que todos desejamos que continue a ser uma marca distintiva da nossa capital e que todos admiram. A Câmara Municipal de Lisboa tem um plano municipal para a pessoa em situação de sem-abrigo, que visa garantir o direito à habitação, à saúde, à educação, à cultura, ao trabalho e à cidadania que saudamos. Por outro lado, existem organizações credíveis que vivem de subsídios, donativos e voluntariado e que prestam apoio e oferecem serviços aos sem-abrigo. Apesar disto, Sr. Presidente, as notícias recentes dão nota de um aumento significativo e preocupante de situações que certamente exigem um olhar crítico relativamente às práticas vigentes. Será que são adequadas e proporcionais ao momento que se vive? Será que falta uma maior articulação no apoio? Seria importante conhecermos quantas organizações e associações voluntárias trabalham e colaboram com a Câmara no apoio às pessoas sem abrigo. Quais os montantes financeiros que essas organizações solidárias recebem? Quantas pessoas em situação de sem-abrigo foram recuperadas e reinseridas na sociedade neste caso temporal do corrente ano? E qual o número estimado de sem-abrigo existentes na cidade? Sr. Presidente, estas são apenas algumas das dimensões que podem contribuir para uma melhor cidade, objetivo que partilhamos com Vossa Excelência, num caminho progressista, inclusivo, multicultural e próximo das pessoas. A cultura de uma cidade é a sua imagem de marca.
o que a distingue das outras cidades ou o que as aproxima. A dimensão cultural da cidade de Lisboa é, portanto, um fator incontornável do seu desenvolvimento sustentável, da sua coesão social e da sua projeção internacional. Lamentamos, Sr. Presidente, que nos últimos tempos poucas tenham sido as questões culturais trazidas a esta Assembleia no sentido de partilhar connosco respostas ou alternativas a questões aguardando soluções. Até pode parecer que a Câmara não dá menos importância a este setor, o que não pode corresponder à verdade, tendo em conta a qualidade e o conhecimento do vereador que Vossa Excelência escolheu para o setor, que saudamos, o nosso ex-colega, então deputado municipal Diogo Moura. O caso do Torreão do Terreiro do Paço, cedido pela Marinha, é um caso emblemático de falta de informação. Situado numa das praças icónicas de Lisboa, reconstruído depois do terremoto de 1755, destinava-se a receber uma exposição complementar ao Museu da Cidade, que poderia transmitir aos cidadãos e aos visitantes uma informação mais detalhada sobre Lisboa e a sua visita. Porém, durante as obras de recuperação, descobriu-se que estava a afundar. Sr. Presidente, todos nós sabemos que é um problema difícil e dispendioso, mas a praça mais icónica da cidade merece, e nós também merecemos, uma informação sobre o estado da questão. Para quando as esperadas obras e para quando a sua conclusão? A defesa do vasto e diversificado património de Lisboa, a sua valorização envolvem também a necessidade de uma sinalética indicativa. Ninguém defende o que não conhece. Acresce ainda ser um elemento facilitador do conhecimento da cidade, da sua história, da sua cultura e da sua identidade, ao mesmo tempo que contribui para a acessibilidade e a mobilidade dos pedestres, facilitando a sua orientação e circulação por Lisboa. Este é um assunto que se arrasta há alguns anos sem uma proposta concreta e execuível, apesar das muitas promessas. Sr. Presidente, espero que também se empenhe nesta aposta na sinalética indicativa do património de Lisboa, de forma a torná-la mais informativa, atraente, uniforme, consequente e integrada no contexto urbano. Quanto ao Palácio Pimenta, Museu da Cidade, aguarda-se informação sobre a renovação da exposição permanente do primeiro piso, que se seguiria à renovação já realizada há cerca de 2 anos do piso térreo. Para quando e porquê este longo compasso de espera? O MUD, Museu do Design e da Moda de Lisboa, que abriu em 2009 e desempenhou até ao seu encerramento para obras de requalificação um importante papel na divulgação do design português e constitui um relevante complemento cultural à visita da Baixa Pombalina, dada a sua situação privilegiada junto ao Arco da Rua Augusta, tem sofrido notáveis atrasos devido à falência do primeiro empreiteiro em 2018. Gostaríamos, Sr. Presidente, que nos confirmasse se de facto é expectável que o MUD possa finalmente abrir em 2024, conforme fomos em tempos informados. A memória da cidade, a perpetuação e a valorização dessa memória passa inevitavelmente pelo Arquivo da Cidade de Lisboa, o Arquivo Municipal, contendo um espólio de uma riqueza comparável à da Torre do Tombo em relação a Lisboa, acompanhando e documentando a evolução da cidade, as suas vicissitudes, as suas transformações e o seu crescimento ao longo dos séculos desde a sua fundação. Há anos que se fala na necessidade de realizar um projeto que reúna num só edifício todo o acervo esparso e nem sempre nas melhores condições de conservação, apesar do zelo dos seus funcionários. Em tempo recente, foi prometida a esta Assembleia uma informação consistente sobre este desiderato da cidade e dos seus investigadores, académicos e estudiosos. Quando podemos saber para onde está a ser estudada a nova localização do Arquivo Municipal e para quando? Lisboa agradece. Saudamos a iniciativa de um teatro em cada bairro, inscrita nas grandes opções do plano e fazendo parte integrante do programa de Vossa Excelência, Sr. Presidente, destinada a aproximar os munícipes da cultura, trazendo ao seu bairro ou à sua freguesia, numa interessante colaboração com as juntas de freguesia, das quais dependerá muito o sucesso da iniciativa, que pode vir a materializar a chamada cultura de proximidade. A rede do projeto conta ainda só com 5 realizações em 24 freguesias, mas fazemos votos para que a sua divulgação e a sua programação suscitem nas outras 19 freguesias da cidade adesão à ideia. Passamos agora à educação. A Carta Educativa de Lisboa, elaborada em 2008 e integrada no Plano Diretor Municipal, é o documento que define a rede de oferta educativa da cidade, do ensino pré-escolar até ao secundário. Porém, carece de uma profunda reflexão, pois ao fim destes 15 anos está forçosamente desatualizada e não responde às novas realidades e desafios. Em junho de 21 foi apresentado um anteplano de salvaguarda da Carta Educativa, que fez um diagnóstico das patologias e das valências do espaço educativo e que propõe diversas soluções para cada uma.
A Câmara diz que este anteplano permitirá uma discussão rigorosa e transparente sobre o futuro da Carta. Sr. Presidente, para quando a conclusão e apresentação da Carta Educativa? Uma outra questão que nos preocupa nesta área da educação são as medidas de autoproteção das escolas de Lisboa, um conjunto de procedimentos e medidas que visam garantir a segurança contra incêndios nos estabelecimentos de ensino, obrigatórias por lei. Sr. Presidente, há muito que não temos notícias desta preocupação. Quantas escolas e jardins de infância têm as medidas de autoproteção aprovadas? E quantas estão em fase final de aprovação? Quantas escolas têm planos provisórios de segurança, que são uma resposta imediata aos casos de emergência que devem ser substituídos por planos definitivos? Senhor Presidente, a indústria do turismo tem um impacto extraordinário na economia de Lisboa, que foi recentemente classificada como a 9ª cidade mais visitada. O chamado turismo de cruzeiros representa uma fatia importante dessa receita. Uma das preocupações do Partido Socialista é sobre o projeto de instalação de energia elétrica no cais dos cruzeiros para abastecimento de navios quando atracados e minimização do efeito poluente sobre a cidade. Para o projeto denominado Onshore Power Supply, foi criado um grupo de trabalho pelo Ministério das Infraestruturas, que envolve, além do Ministério, a Câmara, a APL e a E-Redes. Dada a importância do projeto na defesa de Lisboa da poluição, não seria possível encurtar os prazos? Tomamos conhecimento e saudamos a decisão tomada por Vossa Excelência, Sr. Presidente, de alargar a taxa turística aos passageiros de cruzeiros, que esteve prevista pelo Partido Socialista desde 2014 e que foi votada favoravelmente pela bancada do PS por proposta de recomendação do PSD nesta Assembleia Municipal na sua 94ª reunião a 14 de novembro de 2023. Regozijamo-nos que Vossa Excelência, Sr. Presidente, tenha sabido ultrapassar o epíteto então aplicado ao Regulamento Geral de Taxas elaborado pelo Partido Socialista, que foi apelidado de taxas e taxinhas, e tenha querido pôr em prática esta medida que faltava implementar, apesar de prevista. Será que esta receita extraordinária não poderia contribuir para acelerar o processo dispendioso, mas imprescindível, da eletrificação do cais dos cruzeiros, pondo-o ao nível de qualidade ambiental dos melhores cais do mundo? Um outro grande desafio do mandato de Vossa Excelência, Sr. Presidente, será certamente o tema da habitação, que continua a ser uma área delicada da gestão da nossa cidade, e os graves problemas sociais que se enfrentam exigem respostas rápidas e eficazes. Sabemos que Vossa Excelência, Sr. Presidente, partilha com o Partido Socialista esta preocupação, porém não chega. É preciso encontrar soluções de emergência perante estas realidades, enquanto não se conclui o plano de habitação a preços controlados, ou o anunciado reconverter e reabilitar para habitar, ou a prometida construção de habitação em terrenos municipais, ou o alargamento do arrendamento acessível, sem esquecer as residências para estudantes deslocados. Sabemos, Sr. Presidente, que Roma e Pavia não se fizeram num dia, e acreditamos no seu empenho e da sua equipa partilhado connosco em prol da nossa Lisboa. O Partido Socialista está consciente dos desafios e dos problemas com que os executivos da cidade se defrontam no seu dia-a-dia para melhorar a vida dos que vivem, moram ou trabalham na cidade. A cidade constrói-se e reconstrói-se permanentemente, fica sempre algo por concretizar, as circunstâncias ditam sempre muito do possível, diria mesmo, colhendo inspiração em Ortega y Gasset, a cidade e as suas circunstâncias. É importante receber o devido reconhecimento internacional pelo bom trabalho realizado e promover Lisboa também nesta área da inovação. E aproveito esta ocasião para felicitar Vossa Excelência, Sr. Presidente, e a sua equipa pela atribuição do galardão com que a Comissão Europeia distinguiu como Capital Europeia da Inovação 2023, recebido recentemente em Marselha. O Partido Socialista, como Vossa Excelência, Sr. Presidente, quer uma Lisboa inclusiva, multicultural, cosmopolita e solidária. E como oposição responsável, apresentaremos alternativas viáveis e consistentes que respeitem as regras democráticas e as instituições e que contribuam para um objetivo comum. Quer melhor cidade para todas e para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.